Vamos visualizar um ponto em coordenadas cartesianas ou retangulares. Para isso, clicamos em Janela e a seguir em 3D. Clicamos em Equação e logo após em Explícita. Em ponto terna ordenada XYZ, digitamos x igual a 4, y igual a 2, z igual a 5 e tamanho do ponto 5. E a seguir clicamos pela ordem em cor azul e OK. Aí está o ponto sólido, que preferimos chamá-lo de ponto cheio. Para visualizarmos nova modalidade de ponto, clicamos em Editar. Vamos ver a modalidade ponto oco ou vazio. Aí está o ponto vazio. Vamos visualizar um ponto cheio com âncoras. Para isso, clicamos em Editar. Pela ordem, clicamos em Sólido, Âncoras, Pontilhado e OK. Aí está o ponto cheio com âncoras. Vamos melhorar a visualização desse ponto em relação ao sistema triortogonal. Para isso, clicamos em Duplicar e após em Não para apagar fonte. No quadro ponto terna ordenada XYZ, digitamos 0 para x, 2 para y, 5 para z e 3 para tamanho do ponto. A seguir, pela ordem, clicamos em cor rosa e OK. Aí está a visualização do ponto digitado, correspondente à intersecção de uma âncora horizontal com o plano YZ. Em seguida, clicamos em Duplicar e em Não para apagar fonte. Desta feita, digitamos 4 para x, 0 para y e 5 para z, clicando em OK. Aí está a visualização do ponto digitado correspondente à intersecção da outra âncora horizontal com o plano XZ. Novamente clicamos em Duplicar e Não para apagar fonte. Digitamos 4 para x, 2 para y e 0 para z, clicando em OK. Aí está o terceiro e último ponto digitado, correspondente à intersecção entre a âncora vertical e o plano XY. Vamos definir um ponto em coordenadas cilíndricas. Para tanto, clicamos em Janela e a seguir em 3D. No quadro ponto terna ordenada RTZ, digitamos 4 para R, π sobre 3 para T, 3 para Z e 5 para tamanho do ponto. A seguir, pela ordem, clicamos em cor azul e OK. Aí está a visualização do ponto digitado. Vamos visualizar um ponto na modalidade vazio. Para tanto, clicamos em Editar e a seguir em Círculo e finalmente em OK. Aí está o ponto vazio.
vamos visualizar um ponto sólido com âncoras. Para tanto, clicamos pela ordem em Editar, Sólido, Âncoras, Pontilhado e OK. Aí está o ponto sólido com âncoras pontilhadas. Vamos agora visualizar o ponto com arcos pontilhados. Para tanto, clicamos em Editar. A fim de eliminarmos as âncoras pontilhadas do ponto, clicamos pela ordem em Âncoras, Pontilhado e OK. Aí está o ponto, agora sem âncoras pontilhadas. Vamos a seguir visualizar o ponto com arcos pontilhados. Para conseguir tal efeito, digitamos pela ordem em Editar, Exibir arcos, Pontilhado e OK. Aí está a visualização do ponto digitado com arco e âncoras pontilhados. Vamos melhorar a noção de profundidade do ponto digitando em duplicar e a seguir em não para apagar fonte. No quadro ponto para ordenado RTZ, digitamos 4 para R, 0 para T, 3 para Z e 3 para tamanho do ponto. Clicando a seguir pela ordem em cor rosa e OK. Aí está o ponto intersecção do arco com o plano XZ. Clicamos novamente em duplicar e em não para apagar fonte. Desta feita, digitamos 4 para R, π sobre 3 para T e 0 para Z, clicando em OK. Aí está o ponto intersecção da âncora vertical com o plano XY. Clicamos novamente em duplicar e não para apagar fonte. Aí está o ponto referente à terna ordenada 0, π sobre 3, 3, correspondente à intersecção da âncora horizontal com o eixo Z. Mudamos um pouco a posição do quadro para melhor visualizarmos o ponto. Entendendo o significado de R, T e Z na terna ordenada. R é a distância entre o ponto e o eixo Z. T é o ângulo formado entre o plano determinado pelo ponto e o eixo Z e o plano XY. Z é a distância entre o ponto e o plano XY. Vamos à definição de um ponto em coordenadas esféricas. Para tanto, clicamos em Janela e a seguir em 3D. No quadro ponto terna ordenada Rho, θ, Φ, digitamos 4 para Rho, π sobre 3 para θ, π sobre 4 para Φ e 5 para tamanho do ponto. Em seguida, pela ordem, clicamos em cor azul e OK. Aí está a visualização do ponto digitado.
Clicamos em editar e com o aparecimento do quadro ponto terna ordenada Rho, θ, Φ, digitamos 4 para Rho, π sobre 3 para θ, π sobre 4 para Φ e clicamos pela ordem em exibir arcos, pontilhado e OK. Aí está o ponto com arcos pontilhados. Vamos visualizá-lo sob um novo ângulo. Ei-lo numa posição um pouco melhor. Vamos melhorar a noção de profundidade do ponto. Para tanto, clicamos em duplicar e em não para apagar fonte. No quadro ponto terna ordenada Rho, θ, Φ, digitamos 4 para Rho, 0 para θ, π sobre 4 para Φ, 3 para o tamanho do ponto e em seguida clicamos pela ordem em cor rosa e OK. Aí está a visualização do ponto digitado correspondente à intersecção de um arco com o plano XZ. A seguir, clicamos em duplicar e em não para apagar fonte. Desta feita, digitamos 4 para Rho, π sobre 3 para θ e 0 para Φ, clicando em OK. Aí está a visualização do ponto digitado correspondente à intersecção do outro arco com o eixo Z. Clicamos novamente em duplicar e não para apagar fonte. Por último, digitamos 0 para Rho, π sobre 3 para θ e π sobre 4 para Φ, clicando em OK. Aí está a visualização do ponto digitado correspondente à origem do sistema. Entendendo os significados de Rho, θ e Φ na terna ordenada. Rho é a distância entre o ponto e a origem. θ é o ângulo formado entre Rho e o plano XZ. E finalmente, Φ é o ângulo formado entre Rho e o eixo Z. Vamos à definição de ponto em coordenadas meridiano. Para tanto, clicamos em janela e a seguir em 3D. Clicamos pela ordem em equação, ponto e meridiano. No quadro meridiano, digitamos 2 para raio e π sobre 4 para longitude, clicando em OK. Vamos ver a posição do meridiano em relação aos eixos. Para tanto, clicamos pela ordem em ver eixos e novamente em eixos. Realmente, o meridiano está contido no semiplano mediador dos planos XZ e YZ. Aí está a confirmação visual do que afirmamos anteriormente. Para conseguirmos uma listagem de pontos na forma cartesiana, clicamos em janela e a seguir em 3D. Pela ordem, clicamos em equação,
ponto e lista. No quadro pontos, digitamos N para X, 2 para Y, 4 para Z, de 1 até 8 para valores de N, 5 para tamanho. Em seguida, pela ordem, clicamos em cartesiano, lista, cor azul e plotar. Aí está a lista dos pontos plotados. Vamos definir uma listagem de pontos na forma cilíndrica. Para tanto, clicamos em janela e a seguir em 3D. Clicamos pela ordem em equação, ponto e lista. No quadro pontos, digitamos 4 para R, N para θ, 3 para Z, de 1 até 20 para N e 5 para tamanho. A seguir, pela ordem, clicamos em cilíndrica, lista, cor azul e plotar. Aí estão os pontos plotados. Trata-se de uma circunferência paralela ao plano XY. Por último, vamos definir uma listagem de pontos na forma esférica. Para tanto, clicamos em janela e a seguir em 3D. Clicamos pela ordem em equação, ponto e lista. No quadro pontos, digitamos 3 para ρ, π sobre 4 para θ, N para φ, de 1 até 20 para valores de N e tamanho 5. A seguir, pela ordem, clicamos em esférico, lista, cor vermelha e plotar. Aí está o conjunto dos pontos plotados. Ei-los vistos de um outro ângulo. Trata-se de pontos isolados de uma circunferência. Segmento de reta só está definido para a modalidade cartesiana. Vamos definir um segmento nessa modalidade, clicando em janela e a seguir em 3D. Clicamos em equação e após em segmento. No quadro segmento, digitamos A igual a 1, B igual a 3 e C igual a 5 para uma das extremidades. D igual a 5, E igual a 1, F igual a 3 para a outra extremidade e 2 para a espessura da linha. A seguir, pela ordem, clicamos em cor rosa e OK. Aí está o segmento correspondente à equação digitada. Difícil imaginar sua posição em relação aos eixos. Vamos visualizá-lo em relação aos eixos, clicando em Ver, Eixos
e em seguida em eixos novamente. Apareceram os eixos, mas a posição do segmento em relação a eles em nada melhorou. Vamos melhorar um pouquinho mais, clicando em ver e a seguir em enquadrar janela. Com o enquadramento da janela, melhorou um pouco, mas ainda não está bom. Vamos melhorar ainda mais. Agora temos uma perfeita visibilidade quanto à profundidade do segmento em relação aos eixos. Para orientarmos o segmento, clicamos em editar, aparecendo o quadro segmentos. Nele, clicamos em P1 e após em OK. Aí está o segmento orientado no sentido de P2 para P1. Vamos definir uma função na forma explícita. Para isso, clicamos em Janela e logo após em 3D. Clicamos em Equação e após em Explícita. No quadro Z em função de x e y, digitamos seno de x para z, 20 para divisões, tanto para x quanto para y, e a seguir clicamos em cor vermelha e em OK. Eis o gráfico da equação digitada. Vamos colocar os eixos clicando pela ordem em ver eixos e eixos novamente. Eis os eixos colocados no quadro. Em alguns casos é possível definirmos a visibilidade dos eixos em relação à superfície. Para tanto, clicamos em ver e a seguir em esconder segmentos. Aí estão os eixos com suas visibilidades definidas. Atente para a parte não visível dos eixos X e Z. Eis como ficou a visibilidade vista de um outro ângulo. Definimos uma equação na forma paramétrica, clicando em Janela, a seguir em 3D e clicando pela ordem em Equação paramétrica e digitando no quadro superfície na forma paramétrica, seno de U cosseno de t para x, seno de U seno de t para y, cosseno de U para z e 2 para a espessura da linha, clicando em seguida pela ordem em cor azul e OK.
Apresentamos o resultado da equação digitada. Definimos uma equação na forma implícita, clicando em janela e após em 3dim. Clicamos em equação e em implícita. No quadro superfície implícita, digitamos z menos 4 mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0 e 2 para a espessura da linha, clicando em OK. Por enquanto nada ocorreu. Vamos no quadro dimensões do box definir x entre menos 2 e 2, y entre menos 2 e 2 e z entre 0 e 4, clicando em travar posição e a seguir em OK. Definimos as curvas de níveis, clicando em níveis. Definimos as curvas de nível relativamente ao eixo Z, digitando 0 para mínimo, 4 para corrigido, 4 para máximo e 20 para valores de nível, clicando a seguir em Z, cor azul, alto e manter mudanças. Aí estão as curvas de nível relativamente ao eixo Z. Vamos definir as curvas de nível relativamente ao eixo Y. Para tanto, clicamos em janela e a seguir em 3dim. Clicamos em equação e logo após em implícita. No quadro superfície implícita, digitamos z menos 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0 e 2 para a espessura da linha, clicando a seguir pela ordem em cor rosa e OK. No quadro dimensões do box, digitamos x entre menos 2.1 e 2.1, y entre menos 2.1 e 2.1 e z entre 0 e 4.1, clicando a seguir em travar posição e logo após em OK. No quadro curvas de nível para z, digitamos 20 para valores de nível e a seguir clicamos em Y e em alto. Clicamos em manter mudanças. E aparece as curvas de nível relativamente ao eixo Y na cor rosa. Vamos definir as curvas de nível relativamente ao eixo X, clicando em janela e após em 3dim. Clicamos em equação e depois em implícita. No quadro superfície implícita, digitamos
z menos 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0 e 2 para a espessura da linha. A seguir, pela ordem, clicamos em cor vermelha e OK. No quadro Dimensões do box, digitamos x entre menos 2.1 e 2.1, y entre menos 2.1 e 2.1 e z entre 0 e 4.1, clicando a seguir em travar posição e em OK. Digitamos 20 para valores de nível e a seguir pela ordem clicamos em X e em Alto. Clicamos em Manter mudanças. E aí está na cor vermelha as curvas de nível relativamente ao eixo X. Aqui temos o gráfico da função digitada relativamente às curvas de nível dos três eixos. Vamos colocar os eixos. Para tanto, clicamos em Ver eixos e novamente em Eixos. Aí estão os eixos com suas partes não visíveis escondidas. Definimos uma equação na forma cilíndrica, clicando em Janela e logo após em 3D. Clicamos em Equação e a seguir em Cilíndrica. No quadro Equação na forma cilíndrica, digitamos R cosseno T sobre 1 mais R para Z, 20 para divisões e 2 para a espessura da linha. A seguir, clicamos pela ordem em cor rosa e OK. Aí temos o gráfico correspondente à equação digitada. Colocamos o eixo no quadro, clicando em Ver eixos e por último em Eixos novamente. Aí estão os eixos no quadro. Vamos dar visibilidade aos eixos em relação à superfície, clicando em Ver e a seguir em Esconder segmentos. Notem que os eixos X e Z são invisíveis em suas partes que ficam atrás da superfície. Vamos definir uma equação na forma esférica, clicando em Janela e logo após em 3D. A seguir, clicamos em Equação e depois em Esférica. No quadro Superfície na forma esférica, digitamos 2 mais meio seno de 2U para R, clicando a seguir pela ordem em cor roxa e OK.
Aí está o gráfico da superfície na cor solicitada. Enquadramos a superfície dentro de uma caixa, clicando em Ver, Caixa e novamente em Caixa. Aí está a superfície dentro de um paralelepípedo. Desta feita, vamos enquadrar a superfície dentro de um cubo, clicando em Ver, Caixa e Cubo. Aparentemente não se nota a diferença, mas a caixa em questão se trata de um cubo. Colocamos coordenadas em dois vértices da caixa, clicando pela ordem em Ver, Caixa e Coordenadas. Aqui temos as coordenadas de dois vértices estratégicos do cubo. Esses valores definem as coordenadas dos demais vértices. Podemos mudar a cor das arestas do cubo clicando pela ordem em Ver, Caixa e Cor. Aparece o quadro Box com as cores disponíveis. Clicamos, no caso, na cor rosa, imediatamente essa cor é transferida para as arestas. Podemos também mudar a espessura das arestas, clicando pela ordem em Ver, Caixa e Espessura Tela. No quadro Espessura Tela, o número 1 indica a espessura padrão. No caso, aumentamos para 2, digitando esse número e clicando em OK. Agora temos as arestas na espessura tamanho 2. Podemos ainda pontilhar estas arestas, clicando em Ver, Caixa e por último em Pontilhado. Imediatamente as arestas aparecem pontilhadas. Definimos uma equação na forma de curva, clicando em Janela e após em 3D. Clicamos em Equação. No quadro Curva x, y e z em função de t, digitamos cosseno de 4t para x, seno de 4t para y e t para z. Digitamos ainda 2 para colocarmos seta nessa posição na curva. Em seguida, pela ordem, clicamos em cor, cor azul e OK. Aí está a curva com a seta na posição indicada. Definimos uma equação na forma de tubo, clicando em Janela e em 3D. Clicamos ainda pela ordem em Equação e Tubo. No quadro
tubo em torno da terna ordenada XYZ, digitamos cosseno de 5t para x, seno de 5t para y, t para z e meio para r, 2 para a espessura da linha, clicando pela ordem em cor vermelha e OK. E aí temos o tubo com as equações digitadas. Vamos definir uma equação na forma diferencial, clicando em janela e depois em 3dim. Clicamos ainda em equação e depois em diferencial. No quadro equação diferencial, digitamos 10y menos 10x para x', 28x menos y menos xz para y' e xy menos 8z sobre 3 para z', e ainda 2 para a espessura da linha, clicando em OK. Com o aparecimento do quadro IVPS, digitamos x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, e a seguir pela ordem, clicamos em cor rosa e traçar. Aparece o quadro Dimensões do box. Nele, mantemos as dimensões, clicando em OK. A seguir, clicamos em Editar. Atenção! Se o inventário estiver ausente, clicamos sobre o quadro e apertamos simultaneamente as teclas CTRL e I do teclado. Clicamos em 1 e a seguir em Trajetória Equação Diferencial. Novamente, no quadro IVPS, digitamos 1 para x, 1 para y, 1 para z e 2 para a espessura, clicando pela ordem em cor rosa e traçar. Aproximadamente 1 minuto após, apertamos a tecla S. Agora temos uma outra visão da figura, trabalhando com as teclas que contêm as setas. Atenção! Diminuindo o retraso para 5 e clicando em traçar ou em olhar e a seguir em fechar e por último clicando sobre a tecla S, conseguimos o mesmo efeito em alguns segundos. Realmente, visto de outro ângulo, nota-se que em poucos segundos conseguimos o mesmo efeito. Para decidirmos qual a forma com que desenhamos uma figura, clicamos em Janela e a seguir em 3dim. A seguir, clicamos em Equação e em Explícita. Na tela Equação na forma explícita, digitamos z igual x ao quadrado menos y ao quadrado e ainda 20 para divisões, tanto de x quanto de y, e 80 para pontos plotados, tanto de x quanto de y, 2 para a espessura da linha, clicando ainda pela ordem em cor rosa, desenho rápido e OK.
Aí está a figura na modalidade desenho rápido. Para conseguirmos nova modalidade, clicamos em editar. Aqui escolhemos a modalidade espectro, clicando em OK. E aqui está o desenho na modalidade espectro. A fim de conseguirmos duplamente as modalidades espectro e grade, clicamos pela ordem em editar, grade e OK. Aqui temos a superfície com as duas modalidades, espectro e grade. A exemplo do que fizemos para dimensões 2, para conseguirmos colocar um texto no quadro, clicamos em mouse e a seguir em texto. Damos um clique com o lado direito do mouse sobre o quadro, aparecendo o quadro editar texto. Nele editamos forma de espectro com grade, ângulo 90 graus, e a seguir clicamos em OK. Apareceu a frase digitada, quase escapando do quadro. Se por acaso isto ocorrer, nós a recuperamos clicando nas setas para cima ou para baixo do teclado. A fim de trazermos o texto para a posição desejada, damos um clique sobre ele e o arrastamos até essa posição. A intersecção entre duas superfícies só é possível de se obter quando ambas estiverem dadas na forma explícita. Clicamos em janela e a seguir em 3D. Clicamos em equação e a seguir em explícita. Definimos a primeira superfície digitando 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado para z, menos 2 para x mínimo e para y mínimo, 2 para x máximo e para y máximo, e a seguir clicando pela ordem em cor rosa e OK. Aí temos a primeira superfície. Vamos definir a segunda sem apagar esta primeira, clicando em duplicar e a seguir em não para a pergunta apagar fonte. Definimos a segunda superfície digitando 1 sobre x para z e a seguir clicando em cor azul e OK. Aí temos a segunda superfície. Visualizamos a intersecção entre ambas, clicando pela ordem em 2, intersecção e superfície. No quadro intersecções, checamos se aparecem as equações das duas equações, clicando em OK. Surgiu o quadro curva de intersecção para, nele pela ordem, clicamos em cor preta
e buscar. À esquerda apareceu o quadro com o gráfico correspondente às intersecções das duas curvas. Clicamos em manter mudanças. Com isso, conseguimos visualizar na cor preta a intersecção entre as duas superfícies. Para visualizarmos a função fatiador, definimos uma superfície clicando em janela e a seguir em 3D. A seguir, pela ordem, clicamos em equação e em paramétrica. No quadro Superfície nas equações paramétricas, digitamos seno de U cosseno de t para x, seno de U seno de t para y, cosseno de U para z e 2 para a espessura da linha. A seguir, pela ordem, clicamos em cor azul e OK. Apareceu a superfície correspondente à equação digitada. Clicamos em 1 e em fatiador. Na barra de rolagem correspondente ao valor usual de t, clicamos na extremidade esquerda ou na extremidade direita para movimentarmos manualmente o meridiano. Se quisermos movimentá-lo automaticamente, clicamos em auto reverse ou em auto cíclico. Para movimentarmos manualmente os paralelos, clicamos na extremidade esquerda ou na extremidade direita da barra de rolagem relativamente ao valor usual de U. Se quisermos esse movimento automaticamente, clicamos em auto reverse ou em auto cíclico. Para visualizarmos um plano tangente à superfície, no quadro fatiador, clicamos em plano tangente. Aí está o plano tangente à superfície na modalidade estático. E aqui está o plano tangente à superfície visto de um outro ângulo. Para darmos animação ao plano tangente, clicamos pela ordem em Animado, Plano Tangente, Anime e Parâmetros AW. Para definirmos o intervalo de variação para o parâmetro t correspondente aos meridianos, digitamos 0 para valor usual de A e clicamos em DFL. Após, digitamos 2π para valor usual de A e clicamos em DFR. Clicamos pela ordem na extremidade superior da barra de rolagem do alfabeto e a seguir clicamos em B. Para definirmos o intervalo de variação do parâmetro U correspondente aos paralelos, digitamos 0 para valor usual de B e clicamos em DFL.
A seguir, digitamos 2π para valor usual de B, clicando em def-R. Para fazermos a animação do plano, procedemos de maneira análoga à da movimentação dos meridianos e paralelos. Para visualizarmos um plano tangente a uma superfície em um ponto da mesma, precisamos definir a superfície, o plano e o ponto. Para tanto, clicamos em Janela e a seguir em 3D. Clicamos em Equação e logo após em Explícita. No quadro z igual a f de xy, definimos a superfície digitando x² menos y² mais 2 para z e a seguir clicamos em cor azul e OK. Para definirmos o plano, clicamos em duplicar e a seguir em não para apagar fonte. Para definirmos o plano, no quadro z igual a f de xy, digitamos menos 2y mais 3 para z e a seguir clicamos pela ordem em cor rosa e OK. Para definirmos o ponto de tangência entre a superfície e o plano, clicamos pela ordem em Equação, ponto e cartesiano. No quadro ponto terna ordenada XYZ, digitamos 0 para x, 1 para y, 1 para z e 5 para tamanho do ponto, clicando pela ordem em cor preta e OK. Aqui temos o ponto de tangência entre a superfície e o plano. Clicamos em Fechar. Aqui temos a visão do conjunto sob um novo ângulo. Aqui temos a dedução da equação do plano tangente à superfície no ponto dado. Para maiores detalhes, consultar fundamentos teóricos.